Oremos. Querido e bom Pai, obrigado pelo privilégio que tu nos dás de podermos mais uma vez refletir na Tua Palavra e suplicamos que o Teu Santo e bom Espírito nos venha guiar neste nosso estudo, desta lição. Te pedimos tudo, Senhor, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos. Esta semana nós vimos na lição da Escola Sabatina, ou iremos ver, a liderança de servo. Em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos que a liderança de que a Palavra de Deus nos fala não tem nada a ver com a liderança como a nossa sociedade a entende. Normalmente, quando nós falamos em liderança na sociedade, nós pensamos em alguém que domina sobre os outros. Pois bem, essa não é de forma alguma o tipo de liderança que a Palavra de Deus nos apresenta. Recordo-vos as palavras de Jesus quando, por exemplo, ele disse que o Filho do Homem não veio para quê? Não veio para ser servido, mas para quê? Mas para servir. E, portanto, esta deve ser a liderança dos cristãos, a liderança que deve vigorar na Igreja Cristã. Portanto, uma liderança que assenta no modelo do próprio Senhor Jesus Cristo. Ora, quando a Igreja primitiva, ou seja, a Igreja inicial, começou a crescer, pois bem, o que acontece é que, à medida que os membros iam aumentando em número, foi absolutamente evidente que era necessário que houvesse uma adaptação da estrutura organizativa da Igreja para poder satisfazer as necessidades dessa Igreja em crescimento. E os apóstolos depararam-se em primeiro lugar com esse problema, e isso vem relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, e diz-nos a partir do versículo 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12, quais eram estes 12? Obviamente os 12 apóstolos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eu gostaria de enfatizar aqui este versículo, amigos. E sabem porquê? É que aqui os 12 apóstolos, obviamente que este 12, Jesus escolheu 12 de acordo com Lucas 6, mas como sabemos, um deles, Judas Iscariotes, suicidou-se. Mas o livro de Atos dos Apóstolos nos diz logo no início que em lugar de Judas Iscariotes foi escolhido um outro, e esse outro foi Matias. Pois bem, e portanto este 12 inclui esse novo apóstolo, e o que é interessante aqui referirmos é que eles acharam que não era razoável que eles abandonassem a palavra de Deus para servir às mesas. Bom, deixem-me dizer-vos claramente que eu compreendo que nenhum deles, seguramente, mas mesmo nenhum deles estava convencido que servir às mesas seria uma tarefa, uma função que fosse humilhante para eles. Nada disso. O que eles sentiam é que a prioridade absoluta à qual eles tinham que prestar atenção era o quê? Era nada mais, nada menos do que divulgar, pregar, anunciar a palavra de Deus. E por isso eles aqui dizem claramente, reparem, eu leio mais uma vez o versículo 2, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E por esta razão eles tiveram que fazer, sob a orientação do Espírito Santo, uma reorganização da Igreja. E temos aqui no livro de Atos, então no capítulo 6, esta indicação de que a Igreja cristã primitiva fez o quê? Escolheu 7 diáconos para poderem então cumprir com esta outra função, porque até aos ouvidos dos apóstolos chegaram críticas de que as viúvas dos crentes helenistas estavam a ser discriminadas na distribuição diária, etc. E então, como eles não estavam a ser capazes de satisfazer essas necessidades, então, sob a orientação do Espírito Santo, então eles escolheram, portanto, 7 diáconos. E já agora deixem-me dizer-vos que estes diáconos, embora fossem escolhidos primariamente para poderem servir às mesas, usando a expressão bíblica, pois bem, cedo se manifestou que estes homens eram homens poderosíssimos igualmente na pregação da palavra de Deus. Por exemplo, recordo-vos que o primeiro missionário da Igreja Cristã Primitiva que saiu para fora do território de Jerusalém e da Judeia foi Filipe. Quando nós lemos acerca de Filipe que desceu a Samaria. Pois bem, esse homem, esse Filipe, não era o apóstolo, era o diácono. E, portanto, o que é que isto nos mostra? Que um papel importante no plano de evangelização, reparem que Jesus tinha dito que o evangelho deveria ser pregado primeiro aonde? Primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judeia, e só depois, qual era o próximo passo, a próxima etapa? Então na Samaria. Quem foi então o primeiro missionário em terras estrangeiras para além da Judeia?
em Samaria? Foi exatamente Filipe, um diácono. Quem foi o primeiro mártir da igreja cristã primitiva? Foi Estevão, também ele, um dos 7 diáconos aqui mencionados em Atos 6. Portanto, como podem ver, a função de diácono não era apenas servir às mesas, mais uma vez estou a usar a expressão bíblica, era também pregar a palavra de Deus. E alguns deles notabilizaram-se como poderosos mensageiros na divulgação da palavra de Deus. Recordo outro exemplo. O mesmo Filipe, foi ele que batizou aquele etíope, eunuco, que nos é descrito em Atos 8. E sabemos que através desse etíope, pois bem, a palavra de Deus foi levada para esse longínquo país africano, a Etiópia. Portanto, isto para dizer que o mais importante nos líderes da igreja é, sem dúvida, a pregação da palavra de Deus. E agora, em 1 de Pedro, no capítulo 5 e nos versículos 1 a 10, nós temos aqui as indicações que Pedro nos dá para aqueles que teriam funções na igreja. E eu leio: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Reparem que aqui o apóstolo Pedro indica 3 características que os líderes da igreja devem possuir. A primeira é que eles devem pastorear o rebanho de Deus espontaneamente. Ou seja, apesar de eles poderem correr riscos, pois bem, eles devem fazê-lo de uma forma que seja natural. Ou seja, devem ter gosto em fazer aquilo que estão a fazer. Em segundo lugar, de boa vontade. E em terceiro lugar, outra característica que o apóstolo Pedro menciona é que o devem fazer tornando-se modelos do rebanho. Sabem que aquilo que verdadeiramente confere autoridade a um líder de igreja não é a sua posição. Eu tenho plena consciência desse facto já desde os tempos em que eu estava fazendo o curso de Teologia, e a consciência que eu tenho é esta: toda e qualquer autoridade que eu possa ter é uma autoridade que me é delegada pelo Senhor da Igreja. Quem é o Senhor da Igreja, o único e supremo Senhor da Igreja? Pois bem, é o Senhor Jesus Cristo. E o pastor só tem autoridade na medida em que ele divulga ou defende ou promove o quê? A palavra de Deus. Não as suas próprias ideias, mas a palavra de Deus. Recordo-me que já há uns anos atrás, uma vez um irmão chegou junto de mim e disse: Pastor, eu não concordo com essa sua opinião. Eu disse: irmão, não tem problema nenhum em não concordar. Olha, mas nesse caso vá refilar com Deus, porque a ideia dele não é minha. E ele calou-se, obviamente. Amigos, a nossa autoridade como líderes, sejamos nós investidos da autoridade eclesiástica como pastores, como anciãos, mesmo como diáconos, a nossa autoridade não provém de nós mesmos. A nossa autoridade provém da palavra de Deus. A palavra de Deus, deixem-me dar-vos esta ilustração, é como a luz da lua. A lua não tem luz em si mesma, mas de onde é que vem a luz que a lua irradia, sobretudo numa noite de magnífico luar? Vem do sol? Pois bem, de onde é que vem a luz que deve irradiar através dos líderes da igreja? Vem da palavra de Deus, que nos é dito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Portanto, cada líder da igreja deve ter esta plena consciência que a autoridade que ele tem é uma autoridade que vem única e exclusivamente da palavra de Deus. E por essa razão, ele deve colocar as suas opiniões, os seus sentimentos completamente por terra, para que possa apenas através dele ser exaltada a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem que ser exaltada. E quanto aqui, amigos, a nossa posição como líderes é esta: nós devemos submeter-nos totalmente a um assim está escrito, a um assim diz o Senhor. E é isso é que conta. Às vezes perguntam: pastor, qual é a sua opinião? Pouco importa qual é a minha opinião. Aliás, eu pretendo na minha vida que a minha opinião seja cada vez mais de acordo com o que está escrito. Não conta a minha opinião. O que conta é, isso sim, a palavra de Deus. E eu faço um desafio a cada um de vós, amigos, todos aqueles, sobretudo, que ocupam posições de responsabilidade na igreja, atenham-se a um assim diz o Senhor, a um assim está escrito. E seguramente que Deus vos abençoará muito no exercício do vosso ministério de liderança dentro da sua igreja. Que Deus vos abençoe. Amém.